Olá pessoal, vamos falar um bocadinho sobre a endometriose. Existem muitas mulheres com este problema e precisam de ter estas informações que são muito úteis, mas perceber de uma forma simples e prática. A endometriose é quando existe um tecido da parte interna do útero das mulheres que vai para outras partes do corpo fora do útero. Pode, por exemplo, entupir um canal urinário, pode criar aderências no intestino, na bexiga, pode até migrar, por exemplo, para a parte dos pulmões, e isso faz com que crie muitos sintomas no nosso corpo. Agora, o que é que está a acontecer com este tecido? Este tecido é uma mistura de duas coisas, de glândulas, que normalmente produzem qualquer coisa, e de tecido conjuntivo. E este tecido conjuntivo, que é tipo uma malha, aquilo que une as coisas, tem o quê? Propriedades imunitárias. E isso é o que faz com que seja responsável este tecido por criar o quê? Uma resposta de inflamação no corpo das mulheres. Isso cria o quê? Inflamação, dor, pelas oscilações que estão a acontecer a nível da parte hormonal. A pessoa pode ter um ciclo menstrual duplo, 2 ciclos no mesmo mês, fluxos muito abundantes, pode se tornar infértil e ter muito desconforto e muita dor, principalmente no ato sexual. Agora, uma parte desse tecido, as tais glândulas, são muito sensíveis a quê? A estrogênio. E o que acontece com uma mulher com endometriose é que normalmente tem dominância estrogénica, ou seja, tem uma hormona a mais. Se ela tem a mais, é porque não liberta o excesso ou porque está em contacto com o estrogênio que não devia estar a ter. E um dos exemplos práticos que eu dou, que eu vejo com frequência no consultório, é o caso do tampão. As mulheres usam tampão de algodão. O problema é que, normalmente, o algodão é pulverizado com um tipo de químico que funciona como estrogênio e que é um inseticida. Isto quer dizer o quê? 90% do algodão dos tampões é geneticamente modificado, ou seja, tem químicos que funcionam como inseticidas. Imaginem o que é colocar um tampão com químicos que funcionam como inseticidas, ou seja, próximo dessa zona. Por isso é que é tão importante que as mulheres utilizem tampões de algodão orgânico, que é para não ter esta componente que possa afetar, por exemplo, a parte hormonal da mulher. Agora, por exemplo, o próprio gado, para vocês terem uma noção, o próprio gado normalmente pode ter uma alimentação de algodão, claro, não é um algodão orgânico, e por isso é que uma pessoa com endometriose deve fazer uma alimentação o mais orgânica possível, porque há muitos químicos que nós consumimos através da alimentação e não só, que funcionam como estrogênio, e a pessoa está a ser inundada com estrogénios instáveis que estão a fazer com que haja uma resposta superior destas glândulas que criam o estrogênio. Agora, por exemplo, determinados lacticínios, uma pessoa, por exemplo, com endometriose, não pode consumir lacticínios, porque através destes lacticínios há muitas hormonas de crescimento, como por exemplo o estrogênio. Da mesma forma que a soja, o milho, por exemplo, existem até, por exemplo, determinados alimentos, isto é muito frequente, que são pulverizados com glifosatos, que é considerado um antibiótico. Isto tudo passa para o nosso prato e as pessoas, quando comem, passa para o nosso corpo. Isto para dizer o quê? Uma pessoa com uma endometriose deve fazer uma alimentação o mais orgânica possível. E há certas coisas que pode associar, como por exemplo a vitamina C, a vitamina E, o selênio, ômega 3. São alguns dos nutrientes que a pessoa pode acrescentar, mas claro, cada pessoa é uma pessoa e há outras coisas, plantas principalmente, que podem ajudar muito para pessoas com endometriose quando percebemos qual é a verdadeira causa que está por trás. Outras situações, por exemplo, é quando a pessoa tem a testosterona muito alta, isso faz com que, através de uma enzima no nosso corpo, se converta, por exemplo, no excesso de estrogênio. Portanto, há uma dominância estrogénica, é preciso perceber de onde é que ela vem, mas grande parte das vezes há sempre um alimento ou um contacto que a pessoa não devia ter.